Graça e paz, amada igreja, graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para realizar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Independente em Fazenda Grande. Em meio a tantas crises, meio a tantas incertezas, mais uma vez estamos aqui conectados com os irmãos, com muito esforço, com muito trabalho, trazendo a palavra do Senhor até vocês, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de paz para todos. Agora eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Jeremias 17, versículo de 7 a 8. A palavra de Deus diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Confiar em Deus, meus irmãos, é saber que Deus nos ama e saber também que Ele tem o melhor para nós. Temos que acreditar que tudo está no controle de Deus e nada, absolutamente nada, fugirá à sua vontade. Muitas vezes nós nos entristecemos quando sentimos nossa confiança traída. Isso nos aborrece, isso nos machuca muito. E uma vez que nossa confiança é traída, é muito difícil ser recuperada. Mas com Deus é muito diferente. Jamais isso acontecerá com o homem, porque jamais Deus vai trair o homem. Sabe por que isso não acontecerá com o povo de Deus, meus irmãos? Porque Deus é fiel. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre continuará sendo o nosso eterno Deus. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, neste dia, Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos, nessa manhã maravilhosa, Senhor Deus, que tu fizeste para todos nós. Pai, neste momento, Senhor Deus, que tu possa nos abençoar, ter misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Somos servos pecadores, Senhor Deus, estamos diante de ti para pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, para que possamos melhor te adorar, para que possamos te buscar em espírito e em verdade. Pai, nesta manhã te pedimos que abençoa o professor Paulo César, que vai trazer a mensagem, Senhor Deus, o ensinamento desta manhã. Que seja um ensinamento, Senhor Deus, de conforto para a vida de cada um dos irmãos. Que seja um ensinamento, Senhor Deus, de segurança, Senhor Deus, de paz em meio a tanta tribulação, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos dar a direção a ser seguida, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, irmãos, agora os irmãos vão ficar com a palavra do professor Paulo, que vai nos trazer o ensinamento desta manhã. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Graça e paz aos irmãos e irmãs da EPI da Fazenda Grande e todos que estão nos assistindo. O assunto hoje da Escola Dominical é a esperança depois da morte. Assim, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e vida. Todos que creem em mim, ainda que morra, viverá. E em João 14, de 1 a 3 diz: não perturbeis os corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria tido. Vou preparar lugar. E virei outra vez e levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós está também. Então, meus irmãos,
Há esperança depois da morte. A vida eterna que Jesus morreu por nós. Ele morreu na cruz por nós e a gente um dia vamos ter nova vida, sem dor, sem lamento, sem sofrimento. É isso que eu queria explicar. Que o Senhor Jesus vai dar a nova Jerusalém descida do céu. Agora vamos orar o Pai Nosso para encerrar, para dar continuação à escola dominical. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe eu cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. E vamos dar continuação à escola dominical com nossos irmãos. A paz a todos. Um bom dia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nessa manhã, nós vamos estudar um assunto que é bem corriqueiro, mas as pessoas sempre, ao enfrentar esse assunto, têm algumas dúvidas e outros procuram, às vezes, até fugir dessa conversa. Mas existe esperança depois da morte? A morte sempre foi questionável. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver a eternidade. Mas com a desobediência de um, entrou a morte no mundo. Por isso, nós hoje estamos aqui, queremos pensar um pouquinho a respeito dessa situação de todo homem, toda mulher. Viver, morrer e depois. Então vamos buscar na palavra de Deus algumas respostas. Primeiro eu queria falar sobre os textos que iremos estudar nessa manhã. Em Mateus 28, de 1 a 15, Marcos 16, de 1 a 8, Lucas 24, de 1 a 12, João 20, de 1 a 10. Porém, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia e pudesse ler comigo em Lucas 24, de 1 a 9. Vamos ler só apenas 9 versículos, para podermos então conversar um pouco a respeito dessa questão. Existe vida após a morte? A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levar os óleos aromáticos que havia preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ainda não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Até aí. Irmãos,
na morte de Jesus, quando Jesus estava com os braços estendidos, Deus estava dizendo para mim e para você: esse poder que levantou meu filho para que ele morresse em seu lugar, estava dizendo para vocês: eu te amo, eu tenho uma chance para você. E aí, irmãos, podemos aprender que Deus tem um grande amor, um amor imensurável, capaz de se dar e dar vida em resgate de nós. Mas as mulheres, quando correram e foram para o túmulo, elas encontraram o túmulo vazio. Jesus já não estava mais lá, só estavam suas vestes. Elas ficaram tremendo, com medo, porque onde estaria? Elas não tinham a ideia que Jesus iria realmente ressuscitar. Mas que notícia que os anjos deram para essas mulheres! Elas saíram com toda a pressa para anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado no primeiro dia da semana. Que maravilha, irmãos! Para mim e para você, a solução para a morte, Jesus, Ele reviveu e nos dá também esse poder de podermos também ressuscitar nos últimos dias. Glórias a Deus! É uma esperança incrível poder dizer que Deus nos amou tanto, que deu-nos esse benefício de nos dar uma vida eterna, um presente maravilhoso para mim e para você. Mas existe também na nossa cabeça algumas indagações, algumas perguntas que precisamos tentar elucidar nesta manhã. A partir dos textos lidos, nós vamos ver o que Jesus venceu ao ressuscitar. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o Hades, o inferno. Jesus venceu o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ao morrer e ressuscitar, Jesus estava trazendo a vitória para mim e para você. Mas outra pergunta que também queremos pensar nessa manhã: quais foram as consequências para a nossa vida com a ressurreição? O que é a Páscoa para você? Que esperança a ressurreição dá para você? São perguntas que nós vamos tirar com a participação dos irmãos que estarão nessa hora falando para vocês a respeito do texto ou da sua experiência a respeito da ressurreição de Cristo. Fique aí, eles vão falar para vocês. E também vamos, nesse instante, pensar um pouco sobre as perguntas e os personagens. Quem são esses personagens? O que é que eles estavam trazendo? Qual era a configuração desses personagens nessa história? Espere um pouco e você verá. Bom dia. Vamos estar lendo hoje o texto de Marcos 16. Vocês podem ler o capítulo todo, nós leremos apenas 16, de 1 a 3, e o 8 e o 9. A ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro?
E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo elas, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. Nesse versículo neste capítulo nós vemos as mulheres que seguiam a Jesus. De manhã cedo, logo, elas foram para ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá no sepulcro, a porta já estava aberta. Elas estavam preocupadas, quem vai abrir, quem vai remover a pedra? Mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida, porque Jesus havia ressuscitado. E elas viram um anjo dentro do sepulcro e ficaram assustadas e fugiram. Mas Jesus apareceu a Maria Madalena. Nós vemos aqui a importância das mulheres na vida de Jesus e principalmente a importância de Jesus na vida das mulheres, porque Jesus quebrou todos os protocolos daquela época, quando ele falava com as mulheres, quando aceitava a adoração das mulheres, quando ele perdoava o pecado da mulher. Nós vemos vários textos em que Jesus estava sempre valorizando, sempre amando as mulheres do mesmo jeito que amava os outros seres humanos, os homens. Quando naquele tempo as mulheres não eram privilegiadas em nada nas igrejas, nem em lugar nenhum. Nós vemos aqui o grande amor de Jesus e o reconhecimento dessas mulheres. Logo de manhã cedo, elas foram para adorá-lo, adorar apesar dele estar morto. Pense pensemos no maravilhoso amor de Jesus, quando ele apareceu primeiramente a uma mulher pecadora, uma mulher que possuía demônio, mas que ele libertou. Então nós mulheres precisamos ver isso, que precisamos ser agradecidas a essa libertação, a esse amor grande que Jesus tem por todas as pessoas e também por nós. Ele não fez acepção de pessoas. Nós precisamos estar atentas a essa responsabilidade que temos de estar adorando a Ele e reconhecer o benefício que Ele fez por nós, que foi nos dar salvação. Até outro momento. A passagem de Mateus 28, versículo 2 ao 8, diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, presorosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciar aos seus discípulos. Amém. Que Deus nos abençoe. Nessa passagem bíblica, assim como nas outras referências bíblicas falando sobre a ressurreição de Jesus, fala do anjo, né, que removeu a pedra e que seu aspecto era de um relâmpago e suas vestes brancas como as neves, em todas as referências bíblicas. Então não há na referência bíblica falando sobre cabelos, se o cabelo era caracolado, se o cabelo era liso, se o cabelo era
esticados. Então, só referência de que era como um relâmpago e vestes brancas como as neves. E na ressurreição, aqui fala sobre a ressurreição de Jesus, né? Quando Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que estava vazio, e essa grande vitória e a nossa alegria em saber que Cristo ressuscitou e teve esta vitória, e que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos ler em Mateus 28, de 11 a 20. A passagem que se fala da mentira dos judeus que queriam que os guardas mentissem, dizendo que não houve ressurreição. Então, lemos a passagem. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram o príncipe do sacerdote todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E isso chegou a ser ouvido pelos presidentes. Nós os persuadimos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: eis-me dado todo o poder nos céus e na terra. Porquanto ide ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está aqui a leitura feita de Mateus 28, de 11 a 20. Ok? Ok, irmão. Um bom dia. Páscoa representa a ressurreição de Cristo. A morte e a vida é a ressurreição de Cristo. Graça e paz, meus irmãos. A Páscoa, para mim, é o renascimento de Jesus nas nossas vidas. Ele nasceu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar dos nossos pecados. Amém. Que esperança a ressurreição de Cristo traz para nós. A palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, nos diz uma coisa muito interessante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela nos traz a ideia de regeneração, ou seja, a ideia de resgate, porque nós estávamos, segundo as Escrituras Sagradas, mortos em nossos pecados e delitos. Então a ressurreição de Jesus Cristo, ela vem confirmar aquilo que sempre os apóstolos, a igreja primitiva pregava: uma nova vida.
Então, a ressurreição de Cristo Jesus, ela tem essa conotação, essa ideia de regeneração, de uma visão ampla da misericórdia de Deus. E também uma visão do nosso futuro como cristãos e como cristãs, que é de vivermos nos céus ao lado do Pai, do Filho e dos irmãos e das irmãs. Então, irmãos, que manhã maravilhosa! Perceber a participação dessa classe que muito nos anima, homens e mulheres que são consagrados para toda boa obra. Irmãos, na ressurreição de Jesus, Deus nos dá uma grande esperança. Quando Jesus ressuscitou, Deus estava dizendo para mim e para você que esse poder que levantou o seu Filho da morte, Jesus, está à nossa disposição. Basta apenas aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus diz lá em João: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a nossa ressurreição. Jesus é a porta de entrada para os céus. Jesus nos dá a esperança de vivermos uma vida eterna, plena de gozo e paz. Mas antes, nós somos chamados, vocacionados para servir. Quando ele foi assunto aos céus, ele estava dizendo para mim e para você: fiquem aí, até que vocês sejam revestidos de poder. Então enviou o Consolador, o nosso ajudador, o Espírito Santo da promessa, para nos auxiliar em toda a nossa caminhada aqui. Jesus passou ainda, depois da ressurreição, 40 dias peregrinando, falando com os seus discípulos a respeito do seu reino. E nós somos peregrinos aqui. Precisamos viver uma experiência com Jesus, mas que essa experiência se transforme em serviço, em testemunho vivo, em consagração. Que nessa manhã, você e eu possamos pensar muito mais a respeito de nós como discípulos de Cristo. Você e eu somos chamados para servir ao nosso Mestre. A Ele seja dada a glória, louvor, poder e domínio pelos séculos dos séculos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Bom dia a todos e todas. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com a canção que diz: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então cante conosco, adore ao Senhor neste momento. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
Jesus, que vive